Estamos começando o segundo módulo da apostila 3 e vamos falar agora sobre deslocamento de equilíbrio. E a gente vai observar os efeitos da concentração, da pressão, da temperatura e do catalisador no equilíbrio que já estiver estabelecido. Tudo bem? Muito bem. Então, meus queridos, vamos em frente para entendermos perfeitamente como funciona esse conteúdo. Bom, o deslocamento de equilíbrio, para a gente poder falar dele, a gente vai fazer rapidinho uma lembrança. O que era mesmo um sistema em equilíbrio? Era aquele que atingia a velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa, certo? E a gente sabe que ao sistema atingir o equilíbrio, ele tende a permanecer neste equilíbrio sem que haja uma perturbação externa, né? Então, assim, o natural de uma reação que atinge o equilíbrio é permanecer para sempre em equilíbrio, a não ser que algum fator externo haja sobre ela. Desta forma, Le Chatelier, estudou sistemas em equilíbrio e observou fenômenos que poderiam alterar este equilíbrio, fenômenos externos que poderiam alterar este equilíbrio. E ele elaborou então um princípio, que é o princípio de Le Chatelier, que vai explicar exatamente como isso funciona. O que diz o princípio de Le Chatelier? Quando se provoca uma perturbação sobre um sistema em equilíbrio, ele tende a se deslocar no sentido de fuga, frente à ação aplicada. Tende a anular a ação aplicada, tentando se ajustar a uma nova situação de equilíbrio. Ou seja, se o sistema entrou em equilíbrio, ele está numa situação muito confortável. Então, o que ele quer? Não quer que esse equilíbrio seja perturbado. Mas se for perturbado por alguma coisa, o que o sistema vai fazer é sozinho buscar restabelecer este equilíbrio para que ele possa de novo atingir aquele estado confortável em que ele se encontrava. Desta forma, se a gente observar, por exemplo, esta reação, que na aula passada eu falei para vocês que era um processo muito importante, o processo Haber, onde se obtém a amônia, eu tenho essa reação em equilíbrio. Gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, produzindo gás amônia. Em um determinado momento, o gás amônia vai se decompor em hidrogênio e nitrogênio e a reação tanto virá para a direita quanto para a esquerda, ok? Então, vamos imaginar que a gente está dentro de um recipiente e isso daqui, este sistema está em equilíbrio. E aí a gente vai medir a concentração de cada uma dessas substâncias no equilíbrio, certo? Dessa forma, então, se a gente observar, a gente vai ver o seguinte. Medindo a concentração no equilíbrio de cada uma dessas três substâncias, eu vou conhecer quanto eu tenho de cada uma delas. Aí, em seguida, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar mais nitrogênio. E o que será que vai acontecer quando eu fizer isso? Bom, vamos pensar aqui. A concentração de nitrogênio vai aumentar, porque eu estou adicionando mais nitrogênio, certo? A resposta do sistema vai ser buscar novamente o equilíbrio. E para que ele possa fazer isso, ele vai precisar baixar a concentração de nitrogênio que foi aumentada. Só que quando ele baixar a concentração de nitrogênio, ele também vai baixar a de hidrogênio e, consequentemente, aumentar a de amônia, certo? Ok. Por conta disso, a gente vai dizer que o equilíbrio está deslocado para a direita, ou seja, ele está baixando essa concentração e aumentando essa para que o sistema retorne ao equilíbrio. Fácil, né? Pois é, bem tranquilo. Essa matéria é bem simples. A parte de se eu pegar agora aqui e adicionar amônia no sistema em equilíbrio, ao invés de adicionar nitrogênio, agora eu vou adicionar amônia. Quando eu fizer isso, a concentração de amônia vai ter aumentado e eu vou precisar fazer com que ela diminua. Então, eu vou deslocar o meu sistema para a esquerda, de modo
que eu diminua essa concentração e aumente essas duas. Entenderam? Muito fácil. Em resumo, o que a gente pode falar sobre o efeito da concentração? O lado que eu aumentar a concentração, o equilíbrio vai se deslocar para o outro. Quando eu aumentei do lado do reagente, ele deslocou para o produto. Quando eu aumentei do lado do produto, ele deslocou para o reagente. Então, ele sempre vai deslocar o equilíbrio no sentido oposto ao da adição. Certo? Muito bem. Tá aqui, ó, resumindo o efeito da concentração, o aumento da concentração no reagente desloca o equilíbrio para a direita. O aumento da concentração nos produtos desloca o equilíbrio para a esquerda. Simples assim. Agora, e se a gente for considerar o efeito da pressão? Considera o mesmo sistema, o mesmo processo Haber, certo? Vamos supor que repentinamente o volume do recipiente vai ser diminuído. Sabe, tipo quando a gente brinca com uma seringa, que a gente tampa a saidinha, aí empurra o êmbolo, eu estou diminuindo o volume do gás, né? Quando eu estou fazendo isso, na verdade, eu estou aumentando a pressão sobre aquele sistema. Então, vamos imaginar, as quantidades estão em equilíbrio, né? Porque o sistema está em equilíbrio. O que vai acontecer, então, se eu reduzir o volume, ou seja, se eu aumentar a pressão sobre esse sistema? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Eu tendo aumentado a pressão sobre esse sistema aqui, eu vou deslocar para o lado que tiver menor quantidade. Por quê? O lado que tiver menor volume é o que vai se acomodar melhor com o aumento de pressão. Então, eu vou deslocar para a direita, onde eu tenho só 2 mols de NH3. Lembra da lei de Gay-Lussac, que a gente viu lá no primeiro bimestre, que dizia que se a reação estivesse nas mesmas condições de temperatura e pressão, nós teríamos ali a quantidade de mols equivalentes ao número de volumes. Então, eu teria aqui 2 volumes de NH3, 3 volumes de H2, 1 volume de N2. Então, no reagente, eu tenho 4 volumes. No produto, eu tenho 2 volumes. Então, aumentando a pressão, eu vou deslocar para o lado de menor volume, ou seja, para o lado do NH3. Bem simples de compreender, né? Se eu estou diminuindo o volume, com certeza eu tenho que acomodar de uma forma melhor as moléculas, então eu vou deslocar para um lado de menor volume. Da mesma forma, se eu fizer o contrário. Agora, se eu aumentar o volume, o que vai acontecer? Eu vou deslocar para o lado dos reagentes, para o lado esquerdo, ou seja, aumentando a concentração de N2 e H2. Porque se eu tenho um volume maior, eu vou acomodar tranquilamente uma quantidade maior de volume. Então, de forma bem resumida, o aumento da pressão sobre o sistema vai diminuir o volume do recipiente, então vai deslocar a reação para o lado que tiver menos moléculas gasosas. A diminuição da pressão sobre o sistema, ou seja, o aumento do volume do recipiente, desloca a reação para o lado que tiver mais moléculas gasosas, tá? É muito importante você ficar atento para essa questão, que só interessam moléculas no estado gasoso, vapor ou gasoso, né? Para você poder avaliar o efeito da pressão sobre a sua reação, uma vez que o líquido e o sólido praticamente não sofrem alteração com o aumento da pressão. Agora, quando aumentarmos a temperatura, por exemplo, considerando novamente aqui o processo Haber, ele é um processo exotérmico, onde libera 92,2 kJ de energia. Pode estar representado desta forma ou pode estar representado desta forma, onde eu tenho a energia somada no produto, mostrando que a energia é um dos produtos da minha reação, certo? Então, esta reação aqui é uma reação exotérmica. Por quê? Porque a energia está no produto, está sendo liberada. Muito bem.
O que vai acontecer então se eu adicionar calor a esse sistema? Vamos lá. Sabendo que essa reação, no sentido de formação do produto, ela é exotérmica, quer dizer que no sentido de formação do reagente, ela é endotérmica. Tudo bem? Beleza. Desta maneira, se a gente aumentar a quantidade de calor fornecido para esse sistema, o que vai acontecer? Eu vou deslocar no sentido endotérmico. Eu sempre vou deslocar a minha reação com o aumento da quantidade de energia fornecida, eu sempre desloco no sentido endotérmico, ou seja, no sentido em que eu vou precisar absorver calor. Então, neste caso, o sentido endotérmico é o sentido para os reagentes. Então, neste caso, eu estou deslocando para os reagentes, que é o sentido endotérmico da reação. Então, vamos lá. Vamos fazer um resuminho aqui. Se eu diminuir a temperatura, vai favorecer a reação exotérmica. Então, se eu pegasse esse sistema e diminuísse a temperatura, ele se deslocaria para o produto. Agora, se eu aumentasse a temperatura, esse sistema se deslocaria no sentido endotérmico, como a gente viu, né? Então, se eu estou aqui e eu vou diminuir a temperatura, consequentemente, eu vou deslocar para o produto. Ou seja, elevar ou diminuir a temperatura de um sistema afetará o equilíbrio por alterar o valor da constante de equilíbrio. Agora, aqui é um fator muito importante. A constante de equilíbrio que depende. Isso aqui você não pode esquecer. Depende da temperatura, certo? Isso é algo que tem que estar na sua mente. A constante de equilíbrio, ela é um valor que depende da temperatura, certo? Então, se eu alterar a temperatura, eu vou alterar o valor da constante de equilíbrio. Não esqueçam disso. Então, um resuminho aqui para você. Aumenta a temperatura, desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Diminui a temperatura, desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Então, na verdade, você precisa guardar um único sentido, né? Se eu aumento a temperatura, eu desloco no sentido endotérmico. Se eu fizer o contrário, eu vou deslocar o contrário, né? Muito bem. E se eu adicionar um catalisador? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. O que era mesmo um catalisador? Ah, verdade, substâncias que alteram a velocidade das reações. Isso mesmo. E como que esses catalisadores atuam? Ah, eles alteram o caminho da reação, fornecendo um caminho alternativo. Por exemplo, olha aqui, ó. Esta reação aqui, marcada em preto, acontecia desta forma. Quando eu adicionei um catalisador, aqui, ó, ela passou a acontecer dessa forma, e aqui a gente atingiu a maior energia de ativação, que é menor do que da reação anterior, ou seja, essa reação catalisada vai acontecer mais rápido. Bom, então qual vai ser o efeito do catalisador sobre o equilíbrio da reação? A gente acabou de ver que o catalisador acelera a reação. A gente já tinha visto isso no semestre passado, mas a gente está só se lembrando rapidinho. Bom, como ele acelera a reação, o que será que ele vai fazer? Ele vai acelerar a reação no sentido direto e vai acelerar a reação no sentido inverso. Muito bem? Ok. O que vai acontecer então com o equilíbrio? O catalisador não altera o equilíbrio da reação. Ele só vai fazer com que se chegue mais rápido ao equilíbrio, mas não vai alterar o equilíbrio da reação. Meus queridos, vocês estão indo bem, estão se dedicando, estão comprometidos, estão buscando os sonhos de vocês. Mas eu gostaria de pedir que tudo que vocês fizerem, vocês façam de todo o coração, como se fosse para Deus. E não para mim, ou para a coordenadora, ou para as pessoas que acham que vocês devem fazer. Não. Façam porque Deus deseja que vocês façam o melhor das suas vidas. Deus deseja que vocês alcancem o sucesso porque Ele ama tanto vocês que o que Ele mais deseja é o sucesso de cada um de vocês, certo?
Então, tenham garra, nós vamos continuar ainda um tempo desta forma, mas preparem-se e aguente firme, porque se Deus está permitindo que isso aconteça, com certeza é para o nosso melhor. Então, tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer da melhor forma possível, como se tudo que a gente fizesse para Deus. Amo vocês, fiquem com Deus e tenham uma excelente semana.